11 horas e 27 minutos. Boa noite para você que está ligado aqui no Sport TV. Começa o Troca de Passes de hoje, quarta-feira, dia 6 de março. Acabou agora, né, o jogo de ida, o primeiro jogo da terceira fase preliminar da Conmebol Libertadores. Confronto brasileiro, o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 2-1 no Newton Santos, com um ótimo público. Né, um jogo emocionante, né, de fato tenso, como já se imaginava. E, ô Mansur, eu vou ler aqui coisas que me mandaram já para abrir o programa. A primeira mensagem que eu recebi foi: Anjo das pernas confusas. Júnior Garrincha Santos. Ele virou o Messi, o Mister Libertadores. O Júnior Santos tá endiabrado, tá possuído. O Júnior Santos, versão Libertadores, agora de forma isolada. O maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores. São 3 jogos do Júnior com a camisa do Botafogo, 7 gols, os 2 do Botafogo hoje na vitória para cima do Red Bull Bragantino, o Juninho Capixaba, no finalzinho do primeiro tempo, os 2 gols saíram no final da primeira etapa, o primeiro do Júnior num golaço, o gol de empate do Juninho também, até numa falha defensiva do Botafogo. O Júnior tem 1,75 m, ele fez um gol de cabeça no primeiro pau, depois da bola cobrada, a falta cobrada pela esquerda, e depois o Júnior Santos de outro belíssimo gol, decidiu o jogo, Botafogo em vantagem, semana que vem, o jogo da volta no Nabi Abichedi. É pra tudo isso, Mansur? A empolgação com o craque das pernas tortas? Boa noite, Igor. Tá bem, meu velho? Tudo bem? Boa noite, Alex. Massa. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca. Claro que é pra tudo isso, gente. A gente obviamente vai mergulhar depois em uma série de debates sobre o jogo, questões táticas, questões do comportamento dos times. Sim. Agora, por mais que a gente analise o jogo taticamente, a diferença do jogo foi a ação individual de um jogador que foi acima, conseguiu fazer coisas acima dos demais 21 que estiveram em campo, que começaram o jogo, dos que entraram. O Júnior Santos fez 2 gols absolutamente espetaculares. E é interessante porque é um jogador que é prioritariamente, preferencialmente destro, jogando pela ponta direita, com uma enorme facilidade de fazer esse movimento de cortar para dentro e definir a jogada de perna esquerda. As duas? Nas 2 jogadas ele fez esse movimento. O segundo com a matada e depois o arremate espetacular para fazer o 2-1. Porque, além disso, as jogadas decisivas do Júnior Santos vêm num jogo que não tinha uma imposição tão clara de um time para o outro. No segundo tempo, talvez até tivesse. Se tivesse, era do Bragantino. O lance do gol do Botafogo, do Júnior Santos, é a única finalização do Botafogo no segundo tempo inteiro. E foi esse lance que o Júnior Santos fabricou quase todo ele, porque ele recebe uma bola longa, abre na ponta, se coloca para receber do cruzamento do Damian Soares e faz o gol. Então, ele foi muito influente no resultado do jogo, ele foi muito decisivo no jogo. Ele é o nome da partida disparadamente. Nome, sobrenome, apelido, é o cara, né, do jogo Júnior Santos. Alex, boa noite para você, meu velho. Tem isso, cara, né, o cara que... a confiança está lá no alto, por mais que o Botafogo passe, né, por um início turbulento de temporada, o Júnior, quando o assunto está sendo Libertadores, não está nem aí para isso. Né? Não tem nenhuma lembrança ruim, não tem emocional abalado. É um Júnior, pelo contrário, super confiante. Tem este jogador que tal competição cresce, dá em mim, tá resolvendo. Boa noite, Tudo bem, meu velho? Mansur, tudo bem, graças a Deus. Boa noite, todo mundo está em casa. Com certeza tem. Mas só que o Júnior, se a gente for ver, o Júnior Santos, das trocas de treinador, acho que foi o jogador que mais retorno deu de maneira mais consistente, né? E assim ele está assumindo realmente um protagonismo que, com a coragem dele, todas essas características, os escapes, várias situações desse jogo e de outros também, acaba realmente que o Júnior Santos acaba trazendo algo diferente, né? Porque o individualismo, a individualidade acaba trazendo realmente sempre para o futebol algo que vai suprir qualquer diferença que seja ela tática. Até acredito que os 2 times poderiam ter se aproveitado um pouco melhor de fazer um jogo mais por dentro, só que o Júnior Santos ele sempre foi realmente uma válvula de escape e 2 golaços vivendo esse momento. E é lógico que qualquer fala acaba se tornando uma homenagem para o Garrincha, obviamente, tem que ser assim feito. E o Júnior Santos deve estar feliz demais, né? Muito, porque é um momento que transforma realmente o jogador. Você muda de nível, assim, você acaba realmente indo para campo, porque ele parece uma carreta, um bitrem numa descida daquela, e de vez em quando faca de açougueiro, né? Porque
Corta mesmo, né? O bicho vem, corta, segue embalado e vai embora. Ninguém segura, cara. Artilheiro da Libertadores até aqui, não só da história do Botafogo, mas da edição também. Você vê que o jogador, às vezes, que tem uma qualidade, um refino técnico maior do que o do Júnior Santos, sem confiança, não produz como ele está produzindo tecnicamente. Impressionante. Em progressão... Sensação que se ele tiver 2, 3 metros para iniciar uma arrancada, aí parece que ele está numa ladeira mesmo. É uma loucura. Está todo mundo correndo subindo e ele está correndo descendo a ladeira. E teve uma segunda dessa, teve uma boa dessa no segundo tempo, que o Capixaba conseguiu atrapalhar ele no corpo ali, mas eu achei que ele não ia realmente pegar. E o Capixaba pelo lado, então aquele lado ali, vamos dizer assim, acho que se for colocar os melhores em campo, vamos dizer Capixaba e ele, um baita de um confronto, mas o Júnior vive um momento especial que o Botafogo tem que aproveitar muito bem. O programa de hoje, Alex, Mansur, sempre um prazer estar aqui com vocês, amigos. A gente vai falar ainda de Copa do Brasil, né? O Vasco joga amanhã com a Água Santa, vamos falar dessa chegada do Léo Ortiz no Flamengo, também, né? Tem Champions, foi tarde de Champions, né? De decisão. Com o Vinícius Júnior mais uma vez com o Real Madrid, num jogo difícil para o Real contra o Leipzig, muito difícil o jogo do Real e uma classificação tranquila e esperada do Manchester City. Mas a gente começa, né, pelo Botafogo então, pelo jogo. Ô Mansur, a gente está olhando aqui o time, né, que o Fábio Matias colocou em campo para começar o jogo, com o Gatito, o Damian Soares com o Lucas Halter, Alexander Barbosa e o Hugo, que não tem dúvida nenhuma, mistério nenhum. O escolhido foi o Gregory. Né, para começar, a gente falava aqui ontem da dúvida se começava o Gregory, se ia de Danilo Barbosa, mas o Gregory começou o jogo, né, chegou agora, já teve oportunidade como titular. Tietê com o Eduardo e o trio de ataque com o Júnior Santos, o Savarino e o Tiquinho. De time que começa o jogo e que inicia, né, ele depois no intervalo ele faz uma mudança, né, já para a volta para o segundo tempo, que é a entrada do Marlon Freitas na vaga do Tietê. Foi isso nos 2 apitos iniciais do jogo, o que aconteceu aí com o Fábio Matias. A proposta do time que entra em campo deu certo, encaixou o primeiro tempo do Botafogo? Não, o Botafogo, na verdade, o que era o jogo, né, para mim, por meia hora do jogo? Eram dois times que tentavam pressionar, limitavam um pouco o espaço, e essas pressões, mais do que boas ações dos times para sair dessa pressão, elas provocavam muito mais erros e imprecisão. Era um jogo de pouca continuidade nas posses de bola, os times perdiam a bola muito rapidamente. Aos poucos, naturalmente, esse ritmo vai arrefecendo, e aí ficou muito claro que eram 2 times de propostas um pouco diferentes. Falando do Botafogo, que a gente está aqui com o campinho na tela, o Botafogo basicamente era um time... O Bragantino, com a pressão, deixava aqui o Alexander Barbosa quase sempre sair com a bola. Ele era o homem que, em geral, o Bragantino liberava para sair com a bola. Poucas vezes ele encontrava o passe por baixo. O Bragantino igualava no Gregory, no Tietê e no Eduardo, que tentava se aproximar um pouco mais do ataque, igualava quase sempre a marcação 1 contra 1 e tirava a opção de passe para esses jogadores. Quase sempre era uma bola longa do Alexander tentando achar ou o Tiquinho pelo alto. Raramente o Botafogo conseguiu achar o Tiquinho de costas para ele acionar os homens de lado, mas era quase sempre um Botafogo de bola esticada para o Júnior Santos ou para o Savarino. Curioso que nos primeiros minutos de jogo teve um período em que eles jogaram invertidos, né? Durou cerca de 5 minutos no início do jogo, logo depois voltaram à posição normal. E quase sempre o grande escape do Botafogo era o Júnior Santos, saindo aqui de uma posição muito próxima da linha lateral, vindo um pouco para dentro, no lugar, às vezes, de enfrentar o Juninho Capixaba, enfrentava o Luan Cândido, que era o zagueiro pelo lado esquerdo, e conseguiu ter vantagem em muitos lances, inclusive. A partir do intervalo, no intervalo vem a substituição que o Igor fez a referência, o Marlon, no lugar do Tietê. O Botafogo de vez assume praticamente a posição aqui de 2 volantes, com o Eduardo chegando mais perto do Tiquinho. E aí depois eu acho que o Matias vai muito bem nas trocas, porque o Gregory não fazia um grande jogo e dá lugar ao Danilo. E o Hugo vinha tendo um segundo tempo de enorme dificuldade com o Elinho. Eu acho que é essa troca mais interessante. Né? Você falou, né, Alex, do lado direito de ataque do Botafogo, esquerdo da defesa, esse confronto Júnior Santos e Capixaba, foi interessantíssimo o jogo todo, mas no segundo tempo, o Elinho estava ganhando todas. Ganhou todas. Foram 3 em sequência. E talvez o Marçal tenha uma característica, né, interessante para a entrada. Ele entra para neutralizar. Também a capacidade de posicionamento defensivo. Acho que ele entra para tentar estabilizar aquele setor, que era onde o Bragantino tinha mais vantagem. Eu perguntava aqui para o Mansur, a gente estava vendo o jogo, né, aqui no camarim, na entrada do Marlon Freitas, já foi no intervalo. O que quis, Alex, né, o Fábio Matias naquele momento? A gente não tem informação se tem algum, né, motivo clínico. Não sei, daqui a pouco pode surgir qualquer tipo aí de notícia. Vamos imaginar que não tenha.
e mesmo que tenha, né, a opção pelo Marlon foi muito bem, por exemplo, no clássico contra o Fluminense. Mas ele quis o quê com a entrada do Marlon? Porque não funcionou, né? O Botafogo não conseguiu encontrar meio campo no início do jogo. Seguiu parecida. Lógico que ele ganha em estatura com as bolas paradas. Às vezes uma melhoria de passe, pode ser. São até parecidos tecnicamente. Um pouco menos de movimento para o Marlon Freitas, né? Por mais que ele tenha feito esses movimentos assim, o Tietê ele é mais móvel, né? A dinâmica é diferente. A dinâmica ele é um pouco diferente. Mas às vezes é mais para dar essa estabilidade, né? Só ele que pode explicar. Mas realmente a questão de bola parada você acaba ganhando, além de que, como você tem jogadores, mesma coisa do Danilo e o Gregory. Você tem jogadores vivendo um momento muito parecido. Eu também acho que o Danilo ele vem super bem. Desde o final do ano passado para cá, ele vem sempre sendo seguro. Quando ele jogou atrás e quando ele veio de volante. Começou bem também. Aí você escolhe por um ou por outro, por alguma característica, mas não é por demérito desse um que está saindo. E o Marlon Freitas, não só pelo último jogo, mas agora com o Fábio Matias, ele também conseguiu dar uma melhorada. E para mim ele procurou um pouco mais dessa estabilidade, desse tipo de jogo. Não funcionou, né? Ele pensou uma coisa, não funcionou. O Botafogo praticamente vivia de bolas longas, com pouca vantagem nessas bolas. Foram 20, 25 minutos de um Bragantino bem superior no segundo tempo, mas superior em termos de domínio da bola, de volume e de não deixar o Botafogo... né? A gente não tem grandes oportunidades. O Bragantino termina o segundo tempo. Apesar de, vou até checando aqui, apesar de ter no segundo tempo 55, 56% da bola, tem também só 5 finalizações. O Botafogo tem uma só. E ele errou mais em torno de 20 passes a mais. Então você vê que o Botafogo, isso aí torna-se uma característica, o Botafogo conseguiu incomodar a maneira de jogar do Red Bull Bragantino, que para mim eles encaixaram muito de forma até parecida. O Red Bull Bragantino veio com 2 linhas de 4 praticamente, né? Veio o Sacha tentando fazer esse movimento segundo o volante e depois o Botafogo também, eu acho que o Eduardo ele ficou mais perto do Tiquinho do que precisava. E no fim do jogo, Alex, até voltando aqui, ó, isso é interessante. Quando o Bragantino preenche um pouco mais o meio e tenta ficar mais ofensivo após o 2-1 do Botafogo, ele coloca o Cauê para preencher o meio, tira o Tiquinho, que é um jogador que naturalmente sem a bola vai ter menos participação, adianta o Eduardo e compõe o meio com mais vitalidade. Ele fica com o meio campo todo ele novo, com 3 jogadores. O Cauê aí já é mais parecido com o Tietê. Com 3. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.